Bom, gente, seguindo aí com a terceira parte do nosso vídeo sobre a explicação do primeiro capítulo do livro Tratado em Saúde Coletiva, ok? Como eu havia dito, nessa segunda parte do texto, o Everardo Nunes vai nos trazer aí, fazer uma retomada histórica sobre como a saúde foi sendo compreendida no país da década de 1950 em diante e como essas transformações contribuíram para a institucionalização do campo da saúde coletiva, ok? Ele vai dizer aí de forma muito breve, vai retomar aí um pouco da história do nosso país. E isso é importante para a gente entender também em que momento essas ações foram sendo criadas, foram sendo constituídas, até para que a gente compreenda também a importância do campo da saúde coletiva na construção de políticas públicas que temos hoje em saúde. Perfeito? Bom, então vamos lá. O Nunes, ele vai nos trazer, vai nos dizer que a partir de 1964, o Brasil, vamos lembrar lá das aulinhas de história, o Brasil vai vivenciar um período de governos militares, certo? A partir de 1964. E a década de 70, ela é marcada aí também por um certo crescimento econômico, que chama-se de milagre econômico. Só que após alguns anos, houve uma diminuição desse crescimento. E aí vimos também um aumento de diversas pessoas em situação de vulnerabilidade social, índices altos de mortalidade infantil. E lembrando aí que era um período em que muitas reivindicações sociais, que havia muita censura, certo? E desse modo, muitos grupos de estudo, muitas pessoas que atuavam na área da saúde, construíram aí reivindicações a esse momento um pouco mais conservador, a esse momento em que existia também algumas censuras. E aí, o Nunes vai destacar para a gente que é nesse contexto, tá? Lembrando que esse é um contexto que nós vamos estudar com mais detalhe também, é nesse contexto que existem muitos movimentos de questionar o que é, como a saúde é vista no nosso país e a necessidade da construção de novas políticas públicas para a nossa população, certo? E aí, justo nessa década de 1970, diante desse cenário aqui que eu estou colocando para vocês, que a gente tem o que a gente chama de institucionalização da saúde coletiva, certo? Não significa que a saúde coletiva não existia antes da década de 70. Lembrem bem o título do nosso capítulo, certo? É uma história recente de institucionalização, mas um passado muito antigo. Ou seja, a saúde coletiva já existia, era um campo que existiam debates, construções, mas ela só passa a ser um campo, digamos, um pouco mais institucionalizado aí na década de 70 em diante. E a gente tem como marco a criação da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Esse é um marco importante. O Everardo Nunes destaca aí para a gente a criação da Abrasco. Então, a Abrasco ela vai reunir aí diferentes pesquisadores, diferentes profissionais que atuavam já em saúde coletiva, mas não existia uma unificação, uma institucionalização desses profissionais dessa área, certo? Mas o Nunes destaca que a gente não pode resumir o processo de construção e institucionalização da saúde coletiva no nosso país somente com a criação da Abrasco. Então, é um marco muito importante, mas não é o único marco, ok? E aí ele vai destacar alguns outros que são muito importantes. Por exemplo, na década de 80, a gente tem eventos que vão trazer mudanças aí nas compreensões de saúde no nosso país. Quais eventos? Nós vamos ter a 7ª Conferência Nacional em Saúde, no finalzinho aí da década de 70, começo de 80, em 1979. E em 86, temos a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Nós veremos com mais calma que essas conferências aí também foram fundamentais para a construção do nosso SUS, do
o Sistema Único de Saúde como conhecemos atualmente. Bom, e aí no final